Então, pessoal, vamos continuar nossos estudos em trigonometria. Agora nós vamos falar das relações trigonométricas. Relações trigonométricas caem com frequência em qualquer concurso, seja pré-vestibular, ESA, especialista. Então, a principal relação trigonométrica é a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria sai aqui do nosso círculo trigonométrico, que tem raio 1, lembrando. Aqui peguei um arco A, e esse arco A, que vem daqui até aqui, ele vai ter o cosseno aqui e o seno aqui. Só que como aqui eu tenho um retângulo, o seno vai estar aqui e aqui. Então a relação fundamental da trigonometria nada mais é que a aplicação do teorema de Pitágoras aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Arrumado fica aqui. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Isso cai com muita frequência, você vai ver nos exercícios que nós vamos fazer daqui a alguns instantes na folhinha da descrição do vídeo. Então olha só, o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Esta relação fundamental ela aparece também de duas maneiras. Eles fazem uma modificação na fórmula para tentar te pegar. Então dá uma olhada aqui. Qual a primeira? Ele deixa o seno ao quadrado aqui, ó, seno ao quadrado de um ângulo igual, deixa 1, ele passa o cosseno ao quadrado para o outro lado. Então fica 1 menos o cosseno ao quadrado de um ângulo. Então fica o seno ao quadrado igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de um ângulo. Ou então ele deixa o cosseno. O cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, ele deixa o cosseno e passa o seno ao quadrado para o outro lado. Menos o seno ao quadrado de um ângulo. Estas são as duas maneiras disfarçadas que aparecem nos concursos da relação fundamental da trigonometria. Você vai agora dar uma olhada nisso e tentar resolver os exercícios. Clica no botão de pausa e em seguida eu corrijo. E aí, pessoal, conseguiu resolver? Então vamos lá, vamos resolver os exercícios. O primeiro caiu na ESA em 2016. Ele queria saber a soma dos valores de n e dava que o seno de x era m mais 1 sobre n e o cosseno de x m mais 2 sobre n. Vou usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a 1. O seno, m mais 1 sobre n ao quadrado mais cosseno ao quadrado, m mais 2 sobre n ao quadrado é igual a 1. Aqui o quadrado do numerador é o quadrado da soma, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Aqui. Mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2 é 4. Ué, irmão, tudo junto, aqui o denominador vai dar m ao quadrado, o denominador vai dar m ao quadrado. Então vai ser tudo sobre m ao quadrado. Porque eu vou ter o mesmo denominador. Fiz operações de frações com o mesmo denominador. Isso igual a 1. Como m ao quadrado está dividindo todo este lado esquerdo do sinal de igualdade, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então ele vai passar para lá multiplicando, ficou m ao quadrado. E aqui eu vou fazer, ó, m ao quadrado com m ao quadrado, 2m ao quadrado. 2m mais 4m, 6m. 1 mais 4, 5. m ao quadrado, quando eu passar para o outro lado, vai ficar menos m ao quadrado. Então, 2m ao quadrado menos m ao quadrado, mais 6m, mais 5, igual a 0. Ele quer a soma das raízes, ele quer a soma dos valores, é a soma das raízes de n, a soma, quem vem da equação do segundo grau, é menos b sobre a, menos 6 sobre 1. A soma dos valores deu menos 6. Isso está em qual opção? Menos 6 está na letra E de ESA, letra E de exército. Pode printar a tela.
Exercício 13. No exercício 13, caiu em 2014 na especialista, 1 mais o cosseno, entre parênteses, vezes 1 menos o cosseno, entre parênteses. O que ele quer aqui? Ele quer que você lembre desse produto notável, produto da soma pela diferença, que dá diferença de quadrados. Então, o produto da soma pela diferença vai dar diferença de quadrados. Vai dar 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Lembrando, pessoal, 1 menos o cosseno ao quadrado é a relação fundamental quando você passa o cosseno ao quadrado para o outro lado. Então, 1 menos o cosseno ao quadrado é o seno ao quadrado de x, que está na letra B de Brasil. Se você não entendeu, vou recordar aqui. O seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Ele deixa o seno ao quadrado aqui, fica igual a 1, menos o cosseno ao quadrado do outro lado. Ou deixa o cosseno ao quadrado aqui, botou o x aqui, e fica 1 menos o seno ao quadrado. Então aqui, ó, 1 menos o cosseno é o seno ao quadrado, vem da relação fundamental. Então, vou deixar a dica para você aqui, sabendo disso. A especialista já usou essa brincadeira em outras questões, então eu vou deixar aqui para você mais uma. 1 mais o seno de x, ao quadrado não, vezes 1 menos o seno de x, produto da soma pela diferença. Esse produto notável vai ser diferença de quadrados. Então aqui vai dar 1 menos o seno ao quadrado de x, é similar a essa aqui. 1 menos o seno ao quadrado de x é o cosseno ao quadrado de x. Beleza? Vamos continuar. Então, pessoal, continuando aqui na relação fundamental da trigonometria. O exercício 14 caiu em 2017 na especialista. No intervalo de 0 a π, lembrando que de 0 a π no primeiro e no segundo quadrante, a soma das raízes da equação 3 cosseno ao quadrado de x mais 7 seno ao quadrado de x mais 2 igual a 0 é igual a... Aqui estão as opções. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado. A gente já viu que isso aparece, por isso eu dei a dica. Então, eu vou pegar o cosseno ao quadrado e vou substituir por 1 menos o seno ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, vai ser 3 que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de x menos 7 seno ao quadrado de x mais 2 igual a 0. Aqui é menos, hein? Corrigindo aqui. Então aqui eu vou fazer distributivo. 3 menos 3 seno ao quadrado de x menos 7 seno ao quadrado de x mais 2 igual a 0. Então, menos 3 seno ao quadrado menos 7 seno ao quadrado vai dar menos 10 seno ao quadrado de x. 3 mais 2, 5, igual a 0. Como aqui está negativo, vou multiplicar por menos 1. Então, vou multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Aqui vai ficar 10 seno ao quadrado de x menos 5 igual a 0. Esse menos 5 eu vou passar para o outro lado, vai virar mais 5. Então, menos 5 passou para o outro lado, virou mais 5. Então, seno ao quadrado de x é igual a 5 décimos. Beleza? 5 décimos. Simplificando, dá meio. Então, eu vou continuar isso aqui em outro quadro. Printa a tela aí. Então, continuando. Seno ao quadrado de x é igual a meio. Esse ao quadrado vai para o outro lado. O seno de x ao quadrado é mais ou menos
raiz de meio. Então, seno de x vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 dá 1, raiz de 2 dá 2. Então, seno de x vai ser igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 2, racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Lembrando que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto quadrante. Como ele disse que é no intervalo de 0 a 2π, o valor negativo é desconsiderado e vale apenas o valor positivo. Aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, que eu vou botar em outra cor aqui. Então essa medida é mais raiz de 2 sobre 2, que ele disse que está no intervalo de 0 a 2π. E quais são os arcos? Raiz de 2 sobre 2. São esses aqui, né? Se é raiz de 2 sobre 2, quem é? São esses dois aqui que tem o seno raiz de 2 sobre 2. Em radianos, π sobre 4 ou 45 graus. Eu vou adiantar algo aqui que você vai ver mais detalhadamente em redução ao primeiro quadrante. Então, esse ângulo aqui é π sobre 4 ou 45, que é igual a esse aqui também. Ó. Eu vou ter triângulos iguais aqui. Ó. Então, se esse ângulo é igual a esse aqui vai ser antes π. Então, esse aqui vai ser π menos π sobre 4, que é esse ângulo aqui. π sobre 4. Como eu faço esse cálculo rapidinho? 4 vezes π, 4π menos π, 3π sobre 4. Em graus seria 45, e aqui seria 180 menos 45, seria 135. Então, em radianos, π sobre 4 mais 3π sobre 4, em graus, seria 45 mais 135. Aqui daria 4π sobre 4, que é π radianos, e aqui daria 45 mais 135, 180 graus, que é em graus, π radianos e 180 graus. Ele quer a soma, né? A soma das raízes, somei aqui, ó, 3π sobre 4 e π sobre 4, somei em radianos e graus, 280, que é π radianos. Isso está na letra D de dado. Ok? Pode printar a tela. Pessoal, vou apresentar agora duas relações que decorrem da relação fundamental da trigonometria. Aqui está a relação fundamental da trigonometria. Eu vou dividir toda a equação pelo seno ao quadrado. E aqui está a relação fundamental da trigonometria. Eu vou dividir toda a equação pelo cosseno ao quadrado. Então aqui, ó, seno ao quadrado dividido pelo seno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido pelo seno ao quadrado é igual a 1 sobre o seno ao quadrado de θ. Dividir pelo seno ao quadrado, dividir pelo seno ao quadrado, dividir pelo seno ao quadrado. Seno ao quadrado de um ângulo dividido por seno ao quadrado de um ângulo, 1. Aqui é a mesma coisa que cosseno de θ sobre o seno de θ. Como os dois estão ao quadrado, é a mesma coisa que estiver a fração toda ao quadrado. Igual, aqui é a mesma coisa. 1 sobre o seno de θ ao quadrado. Então nós vamos chegar à seguinte relação: 1 mais cosseno sobre o seno é o inverso da tangente, é cotangente ao quadrado de θ é igual ao inverso do seno, cossecante, é igual a cossecante ao quadrado de θ. Aqui está uma relação decorrente da relação fundamental. Vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu dividi pelo seno ao quadrado, ali eu vou dividir pelo cosseno ao quadrado. Vai ficar seno ao quadrado de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. O
cálculo é similar. Seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado vai ficar o seno de θ sobre o cosseno de θ ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Mais cosseno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado, 1. E aqui é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de θ ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Cosseno ao quadrado de θ. O seno sobre cosseno é quem? A tangente. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual ao inverso do cosseno, secante. Secante ao quadrado de θ. Outra relação decorrente da relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria cai com muita frequência nas provas. Espero que você tenha aprendido a relação fundamental, como aplicar a relação fundamental, as flexões dela, como ela pode ser modificada, e no próximo vídeo nós vamos continuar com relações trigonométricas. Muito obrigado.